Olá, eu sou Nidia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vou falar sobre o eclipse lunar total, que acontece nesse dia 8 de novembro. Esse eclipse acontece em Touro, a 16 graus, e ele tem uma força bastante profunda porque Urano está juntinho da Lua. E esse eclipse conversa bastante com aquele que aconteceu no mês de abril, também em Touro, só que foi um eclipse solar. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você acompanhar também. E por que esses eclipses conversam tanto? Além de ser em Touro, eles trazem toda a agitação de Urano, que no outro eclipse estava em conjunção com o Sol e agora está em conjunção com a Lua. Então pegue seu mapa e veja se tem algum planeta ou ângulo que passa por esses graus, que com certeza você vai sentir, já está sentindo, né, na verdade. E a força do eclipse, ela reverbera depois de 2 ou 3 meses, dependendo do impacto que ela tem no seu mapa. E analisando o mapa do eclipse, que é um eclipse de lua cheia, a gente vê que de um lado estão Sol, Mercúrio e Vênus, e de outro lado, Lua e Urano. Ou seja, existe uma grande tensão entre o nosso mundo emocional e a nossa consciência, pois o nosso mundo emocional está sendo revirado do avesso. É Urano chegando com o pé na porta e sacudindo a poeira, nos fazendo rever muitas coisas, desconstruir muitas coisas, lidar com memórias. E normalmente esse é o momento de ansiedade, agitação, impaciência, mas também um momento de muitos insights, que é uma qualidade de Urano, é o nosso mental superior. E essa oposição com o Sol fala bastante disso, né? De como a nossa consciência mais profunda, que é o Sol, e essa consciência está sendo elevada por Urano, e a palavra-chave deste momento, dos próximos meses, é libertação. A gente conseguir romper padrões, olhar para algumas repetições, para algumas coisas que não nos servem mais, mesmo que estejam muito enraizadas em nós, porque esse eclipse é em Touro, então tem uma questão bastante fixa, bastante firme, mas que precisa ser revista, desconstruída, mudada, que venham novidades por aí. E como Vênus está ali junto do Sol, ou seja, ela está em oposição a Urano, e isso significa que os relacionamentos também passam por esse momento de mudança, de libertação, de desconstrução. Então, se você está num relacionamento, pode ser um momento de você rever algumas coisas, de você entender como ter mais o seu espaço, a sua individualidade dentro do relacionamento, e onde uma das partes pode querer se libertar. E Mercúrio, que também está junto do Sol, também sofre essa oposição de Urano, e Mercúrio está relacionado com a nossa mente, a nossa expressão, a nossa comunicação. Então é um grito de Urano para a gente elevar a nossa mente e desconstruir algumas crenças que a gente repete, por exemplo, da nossa criação, da nossa família, ideias, né, pré-concebidas, preconceitos. Urano fala dessa libertação também, de a gente abrir a nossa mente, a gente poder desapegar dessas ideias preconcebidas e absorver novos conceitos. E é claro, isso não acontece de maneira super tranquila, super calma, tanto com Vênus quanto com Mercúrio, é na base do chacoalhão, né? Urano chega chacoalhando tudo, então a questão da agitação mental também pode acontecer, muita ansiedade, e para isso eu recomendo vários exercícios de respiração, se você puder ir ao ar livre, fazer caminhadas ou corridas, para você conseguir colocar um pouco para fora toda essa agitação. E como se isso não fosse suficiente, a gente tem Saturno fazendo uma grande tensão com o Sol e Lua, porque ele faz uma quadratura com os dois, ou seja, forma um triângulo que é o T-square ou T quadrado. E esse aspecto, ele mobiliza muito a gente, ele é bastante tenso, porque ele nos dá uma inquietação mais forte ainda, coloca mais lenha na fogueira. E lembrando que a quadratura de Saturno com Urano já está acontecendo há um tempo, e nesse eclipse ela é exaltada, e essa quadratura insiste muito a gente conseguir abandonar velhos padrões, abandonar questões do passado, algumas tradições que não fazem sentido, que são Saturno, e a gente revolucionar, a gente questionar, a gente pensar mais no coletivo, a gente fazer as coisas de forma diferente. E nessa quadratura é o futuro que deve falar mais alto, porque Urano está junto do nó do norte, que fala justamente do nosso caminho de evolução. E não é fácil a gente se desapegar do passado, a gente mudar, existe muita resistência. Então esse eclipse ele fala de uma grande força de resistência, a gente conseguir se desenraizar, se desapegar de muitas coisas. Não é fácil. E no meio dessa confusão toda tem um bálsamo pra gente, que é Ceres.
Eu já falei um pouquinho sobre Ceres no vídeo do equinócio da primavera, que eu vou deixar aqui no card. E Ceres é o arquétipo da grande mãe, ela que rege a agricultura, o semear, o colher, o alimento, a nutrição, todos esses aspectos de relação de nutrição com a terra. E Ceres está em Virgem nesse momento, que é um signo que ela tem muita afinidade, principalmente por essa questão do alimento que nos nutre, que nos mantém saudáveis e como a gente pode se cuidar e até se curar com o alimento. E além disso, Ceres em Virgem também fala da nossa força de trabalho, da nossa produtividade e o que a gente planta e o que a gente colhe através do nosso trabalho. E por que Ceres é um bálsamo nesse eclipse? Porque ela faz um aspecto fluente tanto com o Sol quanto com a Lua. Com a Lua, principalmente, ela faz um trígono, que é o aspecto mais fluente que tem. É um trígono no mesmo grau, então ele é bastante forte, isso é muito bom. E ela faz um sextil com o Sol, que também está no mesmo grau. Então é uma harmonia muito bem-vinda no meio desse caos todo. E numa esfera pessoal, essa harmonia nos chama muito para a gente olhar para o nosso alimento, para a nossa nutrição, para os nossos hábitos, como a gente está se nutrindo. E é uma grande oportunidade, juntamente com Urano em Touro, da gente repensar muitas questões ambientais e de começar a ter uma consciência ambiental também. Entender como a gente está envenenando a comida, as águas, as florestas, queimando, e começar agora a mudar essa direção e olhar a natureza como a nossa grande mãe, que é o que ela é, que nos alimenta, que nos nutre, que nos fornece o trabalho, a terra, onde a gente vai plantar e colher. E como a grande tensão desse eclipse é esse T-square entre Sol, Lua e Saturno, eu queria trazer alguns insights sobre Saturno do livro da Melanie Reinhart, que é Saturn. E esse livro é uma transcrição de uma palestra dela, eu vou deixar o link do livro também, eu só achei em inglês, quem achar em português avisa aqui. Eu vou ler uns trechos para a gente refletir um pouco sobre como usar essa grande energia de mobilização para a gente fazer mudanças e tomar decisões que estejam mais alinhadas com o nosso ser. E ela diz: Saturno fala de manifestação, da preservação do que já está lá e o que foi criado. Por um princípio natural, Saturno busca preservar e guardar, segurar e proteger a forma e a estrutura das coisas e, portanto, de ser avesso à mudança. E mudanças intensas geram experiências saturninas igualmente intensas. E é aí que existe uma grande oportunidade de reconhecer alguns dos nossos padrões mais profundos. Com Saturno, nós vamos devagar e aprendemos sobre o processo do tempo e sobre as leis da manifestação. Esse fator do tempo é muito importante em Saturno, porque muitas das mudanças que acontecem em outros níveis não se manifestam tão rapidamente como a gente gostaria. E nesse trecho agora ela vai falar de Saturno em Aquário, que é justamente o signo onde ele está nesse momento. Também é um assunto central para o signo de Aquário, que Saturno regia antes de Urano ser descoberto. O intervalo de tempo entre gerar uma ideia revolucionária e a sua manifestação na matéria. Você conhece a frase um passo para frente, dois passos para trás? Isso é muito saturnino. Quando você está tentando manifestar algo ou fazer uma melhoria na sua vida, a sua intenção original precisa incluir os períodos de tempo onde você vai dar dois passos para trás, ou senão você corre o risco de entrar no lado negativo de Saturno. Então você pensa, não, estou aqui de novo, nada nunca muda, vai sempre ser assim, eu estou preso e eu não consigo fazer isso. Em outras palavras, a gente perde totalmente esse ritmo do impulso para frente e a gente se sente engolido. E nosso senso de bem-estar, criatividade e propósito é castrado. Essa parece ser a tarefa com Saturno. É onde a gente deve enfrentar as dificuldades sem deixar que isso nos leve à amargura. E ela até cita uma frase que diz: não existem obstáculos no caminho, os obstáculos são o caminho. E é claro que apesar dessas dificuldades de Saturno, tem várias virtudes, como essa que ela fala agora. Uma outra palavra de Saturno é a sabedoria, que é para mim uma qualidade do elemento terra. Não é inspiração ou entusiasmo, ou seja, você ser preenchido com Deus, porque isso tem mais a ver com o elemento fogo. É o elemento terra que nos permite aprender com os nossos erros e assim desenvolver a compreensão, uma base. E isso é uma coisa muito sutil que acontece com o tempo. Uma versão negativa disso seria a gente dizer que, já que algo aconteceu uma vez, vai acontecer sempre da mesma forma. A gente tem essa tendência com Saturno, correndo o risco de a gente construir nossos futuros no modelo do passado.
Olha como essa frase tem tudo a ver com eclipse, porque a gente está falando do elemento terra, que está muito forte, está no signo de Touro, a lua, tem Urano ali falando do futuro e de como essa tensão ela é difícil, de como a gente tem que entender o ritmo de Saturno, mas aprender a olhar para frente, não imaginar que o passado vai se repetir. E falando de criatividade, que é um atributo uraniano, ela diz: portanto, Saturno é um estágio posterior do processo de criação. Mas um Saturno negativo pode fazer isso castrando o impulso criativo ou o potencial criativo, dominando esse impulso. Então, um sentimento de vazio, esterilidade e até paranoia podem se desenvolver como resultado disso. Olha quanta coisa para a gente pensar, tanto individualmente, dessa questão da gente conseguir se libertar do passado, como também quanto humanidade, a gente conseguir ter um outro olhar para a nossa relação com a natureza, de como a gente planta, do que a gente come. É algo bastante complexo, eu sei, mas esse eclipse não deixa dúvida de que é uma questão urgente e que precisamos abrir a nossa cabeça para isso. Compartilhe aqui nos comentários como você está vivendo esse eclipse e lembrando que minha agenda de leituras está aberta, então se você é de Touro, tem ascendente em Touro, lua em Touro, provavelmente nesse momento está sendo bastante mexido. É muito legal fazer essa análise porque ela te dá recursos para transformação e para mudança. Eu desejo para nós que essa consciência da Terra, de Ceres, esse bálsamo da Grande Mãe, abra nossa mente e tire os véus para que a gente consiga olhar para a natureza, olhar para a nossa relação com a Terra e se libertar.